Amém. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso estudo do Novo Testamento. Estamos na série Desvendando o Novo Testamento e nós temos crescido muito com esse estudo aprofundado da Palavra de Deus. E nessa noite eu quero te convidar a se colocar em reverência diante de Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus que venha falar profundamente contigo através dessa palavra tão gloriosa que o nosso Senhor nos deixou. Amém? Antes de nós iniciarmos o estudo da parte 2 de Mateus 14, eu quero te relembrar os temas que nós abordamos no estudo passado de Mateus capítulo 14, parte 1. Ali nós estudamos sobre a morte de João Batista, estudamos sobre as oportunidades de arrependimento que não são aproveitadas, estudamos também sobre as consequências inevitáveis do pecado e também sobre o poder da manipulação. E a partir deste capítulo agora que nós estaremos estudando, a partir desses versos de Mateus capítulo 14, parte 2, esse estudo ele nos conduzirá a dois milagres de grande profundidade espiritual. Ele vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes e também sobre o milagre sobrenatural, o movimento sobrenatural de Jesus andando sobre as águas. Amém? O nosso texto básico para o estudo de hoje à noite é Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13, em nome de Jesus. Então, se você conhece alguém que precisa conhecer um pouco mais das Escrituras, que tem dificuldade em estudar sozinho, em entender as revelações dos céus, compartilhe essa live agora com essa pessoa, amém? Nós estaremos tendo um ensinamento muito profundo a respeito desse capítulo, né, dessa parte de Mateus que nós estaremos estudando essa noite. Os nossos capítulos paralelos serão Marcos, Lucas e João, porque essa passagem da multiplicação de pães, ela está descrita nos quatro evangelhos. Amém? Mas nós vamos nos ater aqui em Mateus a partir do verso 13. Então, se você tem a sua Bíblia, já abre em nome de Jesus, pega seu bloquinho, amém? Seu papel, sua caneta, para que você possa estar anotando aquilo que o Senhor falar contigo, aquela palavra rema direto para o seu coração. Amém? Pai, nós entramos, Senhor, na tua presença, pedindo ao Espírito Santo de Deus que o Senhor venha tratar a terra do nosso coração agora, Pai, para que nós possamos receber a semente da tua palavra e essa semente venha frutificar na nossa vida. Pai, abre o nosso entendimento para que nós possamos entender as verdades eternas da tua palavra, que nós possamos ser tremendamente transformados, Senhor, pelo poder que há nas Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos começar. A palavra diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes
as multidões. Todos comeram e se fartaram, e todos do que sobraram, os pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, Senhor. Obrigado pela tua palavra. O verso diz: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ouvindo isso, se refere à notícia de quem? Da morte de João Batista. Isso gerou em Jesus um luto pessoal, porque João era seu parente e o seu precursor, e também devido à pressão daquele lugar, né, por causa da hostilidade crescente por parte de Herodes. Então, Jesus, ele resolve chamar os seus discípulos para ir para um lugar deserto. Bom, sobre o lugar deserto. O deserto, eu não sei quanto a você, mas é uma palavra que a gente ouve muito, né? Eu ouço muito pessoas se referindo ao deserto como seu tempo de luta. Nossa, eu estou no deserto há tanto tempo, eu não consigo sair do deserto, né? E o deserto, então, ele é muitas vezes associado à questão da escassez, da solidão, da provação. Cada um tem o seu deserto. Mas na vida de Jesus, o deserto, ele assume um papel mais profundo que deveria acontecer o mesmo conosco, né? Por quê? Porque o deserto para Jesus, ele era um lugar onde ele se encontrava com o Pai. Começava por aí, não é? É onde ele recebia direção. Toda vez que Jesus tinha que tomar uma decisão importante, como foi, por exemplo, a escolha dos 12 discípulos, o Senhor Jesus ele passou a noite toda orando. E ele também, toda vez que ele tinha que participar de grandes manifestações, de realizações de milagres, sinais e maravilhas, o Senhor, ele se retirava para os montes e para o deserto. E ali, muitas vezes, ele revelou a glória de Deus. A busca por lugares desertos, né, não era apenas uma questão geográfica para Jesus, não era isso. Era algo extremamente espiritual e estratégico. O Senhor Jesus não fazia nada sem orar, ele orava muito, tanto que os seus discípulos, em um dado momento, pediu ao Senhor: ensina-nos a orar. Eles não pediram a Jesus: ensina-nos a pregar a tua palavra, ensina-nos a realizar milagres. Não, eles disseram: ensina-nos a orar. Esse foi o pedido do coração dos discípulos para o nosso mestre. Por quê? Porque eles viram a vida que Jesus tinha, uma vida de oração, e principalmente em lugares desertos. Então, como eu disse, eu quero permanecer aqui um pouquinho nesse verso, nesse primeiro verso desse estudo, para falar um pouco sobre pontos importantes sobre o deserto. Amém? Bom, o primeiro ponto que eu quero colocar para você é que o deserto, ele é visto como um lugar de solidão, mas na verdade, ele é um lugar de comunhão com o Pai. O deserto para Jesus era uma sala de oração e deveria ser o mesmo para nós. Lucas 5,16 diz: ele, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus constantemente se retirava para lugares solitários, desertos, montanhas, para poder estar na presença do Pai. Mesmo sendo Deus, mesmo no auge do seu ministério, ele priorizava o isolamento com o Pai. E por quê? Porque o deserto, como eu disse, ele é um lugar de comunhão. Ele é um lugar onde você não é interrompido por vozes humanas. Ali naquele lugar de solitude é somente você e o nosso Deus, somente você e Ele. Amém? Um outro ponto importante é que no deserto não há distrações, não há nada que você precise ficar procurando, né? Não há nada ao seu lado a não ser areia. Então, o que você encontra nesse lugar? Você encontra um lugar de dependência, onde a presença de Deus se manifesta. Amém? O que acontece é que muitas vezes eu e você vamos precisar de um lugar onde ninguém nos veja, para que Deus nos forme neste lugar e nos coloque então onde todas as pessoas poderão nos ver. Mas neste momento,
já estaremos com o nosso caráter transformado, já teremos domínio próprio sobre as situações, o fruto do Espírito já estará apurado nas nossas vidas. E no deserto, na verdade, sempre vem direção. Sem deserto, não há uma direção clara. A verdade é essa. Todo chamado, ele passa primeiro pelo lugar do deserto. Todo ele. É ali que Deus fortalece o nosso caráter, nos ensina a confiar na palavra. Me diga, escreve aí para mim no comentário, você já passou por algum deserto? Um outro ponto importante é que o deserto ele é um lugar de esvaziamento, um lugar de preparação. Antes do seu ministério público, você sabe que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado. A gente leu isso, estudou isso em Mateus capítulo 4. Ali Jesus, pela palavra, não por força, mas pela palavra, ele venceu Satanás. O deserto, eu te digo que não é, de forma alguma, um lugar de punição. Ele é um lugar de formação. Amém? Escreve para você não esquecer. O deserto, ele é um lugar de formação. Eu sei que com a nossa mente natural, com as nossas emoções, é difícil aceitar isso. Mas essa é a verdade. Nós precisamos mudar o prisma, não é? Olhar para o deserto como um lugar de formação, não um lugar de punição. O deserto ele vai revelar aquilo que está dentro de você e precisa ser muitas vezes desconstruído. E Deus vai dessa forma buscando em você essa transformação à medida que você se permite ser tratado. Amém? Um outro ponto sobre o deserto é que ele é um lugar, naturalmente falando, sem recursos. Amém? Mas ele é o cenário perfeito para a provisão do alto. O deserto, ele é um cenário para milagres. Foi ali que os 5 pães e os 2 peixes alimentaram multidões. O deserto é onde o céu se move quando a terra não tem nenhuma resposta para a sua vida. É onde aprendemos que a provisão ela não vem da terra, ela vem dos altos céus, onde Deus manifesta aquilo que as mãos humanas não podem. Por isso que nós temos o hábito de dizer que para nós não é possível, mas para Deus tudo é possível, porque a palavra nos garante isso, né? Usamos muito isso no nosso dia a dia. Então, quando estamos no deserto que parece que tudo está faltando, Deus, ele se manifesta como tudo que você precisa. Quando você está no deserto, nesse ponto de esvaziamento, né? Nesse ponto em que você se vê sem recursos nenhum, sem alternativa nenhum, Deus, então, quando você procura por Ele, Ele se manifesta como tudo o que você precisa. Amém? O deserto também, ele é um lugar de descanso, é um lugar de renovo. A palavra diz em Marcos 6,31 que Jesus disse para os discípulos: Vinde, vinde, vamos nos colocar à parte no deserto para que nós possamos repousar. Jesus, ele chamou os discípulos para o deserto para restaurá-los, não para isolá-los da multidão. O propósito do coração do Mestre era dar a eles um tempo de refrigério, também um tempo de repouso. Quem aqui precisa de uma pausa sagrada, não é? Para continuar sendo resposta no meio dessa correria, não é? Mas também quem já se culpou por se descansar? Escreve para mim. Quem já se desculpou por descansar? Eu já passei muito por isso, de se sentir culpada por estar descansando. Mas o Senhor Jesus, Ele conhece as nossas lutas, as nossas limitações, e Ele sabe quando nós precisamos realmente descansar e é necessário. Jesus ensina que até o ministério precisa de pausa, quanto mais a nossa vida diária, né? Mas o deserto, ele não é apenas um lugar onde você foge para descansar, mas é um lugar onde naquele descanso Deus opera milagre. Quantas vezes você já ouviu um pastor, uma pastora falando para você: entra no lugar de descanso, porque quando você entra neste lugar, você encontra o seu milagre, não é? E isso é verdade, nós vemos isso, o Senhor Jesus fazendo isso em Marcos 6,31, chamando os seus discípulos para um tempo de descanso. Um outro ponto sobre o deserto é que é um lugar onde
poucos querem ir, mas é um lugar também onde Deus fala. No deserto, Deus chamou Moisés, formou João Batista, ungiu Elias. E Jesus, ele mantém esse mesmo padrão, porque é no silêncio do deserto que a voz do Pai, ela é muito mais clara. Esse é o lugar da revelação. O deserto, ele abre os nossos olhos. Você pode ver que após a tentação e a vitória no deserto, os anjos vieram, serviram Jesus. Ali houve uma visitação angelical, algo sobrenatural aconteceu. Amém? E muitas vezes as revelações de Deus, elas não virão quando você está no meio de uma multidão, no meio do barulho, mas principalmente no silêncio do deserto, onde ninguém quer estar. E aquele é o lugar onde Deus mais quer te encontrar. Nós terminamos aí esse propósito maravilhoso de orações na madrugada e como o silêncio da madrugada fala conosco, né? Como Deus fala nesse silêncio, nesse lugar onde você se encontra no secreto, todos dormindo, o silêncio reinando, nada tirando a sua atenção, e você começa a fluir no Espírito, você começa a sentir o Espírito falando, se movendo, revelando, trazendo restauração. É maravilhoso. Esse é o tempo de solitude, é o tempo de estar com Ele, né? Por quê? Hoje eu ainda disse, né? No deserto não há palco, não há plateia, mas há a presença. Quando você está ali no secreto, ninguém está te vendo, mas os olhos do Pai estão sobre você. Amém? E o que é o deserto para nós hoje, já que nós não estamos na imensidão de areia? O deserto para nós hoje ele já não é mais um lugar físico, amém? Ele representa uma estação espiritual marcada por silêncio, por solidão e também por encontros profundos com Deus. Esse tempo de solitude, assim como Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado e muitas vezes Deus nos permite entrar em períodos que a nossa fé é testada, o orgulho é quebrado, o caráter é moldado. Deuteronômio 8:2 diz: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, te provar e saber o que estava no seu coração. Então, talvez você esteja enfrentando, por exemplo, uma perda inesperada, dolorida, um tempo sem respostas, um momento de sequidão espiritual, um rompimento num relacionamento, uma escassez financeira, um ministério que parece ser estéril e tantas outras áreas que você pode chamar do seu deserto. Agora, entenda que o deserto, ele silencia tudo. Ele silencia, menos a voz do céu, menos a voz do Pai. Porque Oséias 2,14 diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Você vê que não, o deserto não silencia a voz de Deus, muito pelo contrário, é o lugar que ele mais se revela. E como Deus faz isso? Ele vai te chamar para uma temporada de jejum e oração, ele vai talvez pedir para você dar uma pausa naquilo que você está fazendo, dar um tempo, esperar para ouvir, né? Talvez, se esses pontos não resolverem, ele vai trazer uma crise sobre você para te obrigar a parar e ouvir, que em nome de Jesus você não precise, não é? Receber nenhuma crise na sua vida. Mas o que nós sabemos e temos convicção é que o deserto ele não é o fim. Amém? Ele é uma ponte que liga você onde você está e onde Deus quer te levar. Entenda o deserto dessa forma. Você está aqui, existe uma ponte e Deus está te aguardando para onde Ele quer te levar. Israel atravessou o deserto para entrar na Terra Prometida. João Batista cresceu no deserto antes de aparecer como profeta. Paulo, ele foi para o deserto da Arábia antes de iniciar o seu apostolado. Um período
em que tudo parece parado, esse deserto, é o período que Deus mais está nos estruturando intimamente e internamente. Amém? É um tempo de esvaziamento? É, pastor, é um tempo de esvaziamento, mas antes de tudo, é um tempo de uma promoção espiritual incrível que muitas vezes nós nem mesmo desfrutamos porque permanecemos olhando para as circunstâncias, não é? A estação, o deserto é a estação em que Deus trata conosco, antes de nos usarmos para tratar com outras pessoas. Precisamos antes passar pelo tratamento de Deus. Ainda esses dias eu estava ministrando e disse: se você não é uma pessoa curada, você não pode curar outros, amém? Senão você irá tratar com aquela pessoa através da sua dor e não através do Espírito Santo, amém? O fato é que quando não há pão, água, multidão, likes, aplausos, você encontra Jesus Cristo como o pão da vida, você encontra a palavra como a água e encontra o fogo da sua presença. Deuteronômio 8:3 diz: Ele te sustentou com maná para te mostrar que nem só de pão viverá o homem. Então, profeticamente, o deserto, ele é uma estação permitida por Deus. Ele é um instrumento de amadurecimento espiritual e um ambiente de revelação, um ambiente de grande revelação. E ele muitas vezes precede o início da sua missão aqui na Terra. Lembra e escreve aí para você não esquecer. O deserto, ele não é um castigo, ele é um convite. É ali que Deus se revela, fala, forma, supre e envia. Amém? Uma coisa é fato, eu até escrevi aqui para mim não esquecer: o palco do milagre é muitas vezes montado no deserto. Que lindo, achei, estava estudando e essa frase veio: o palco do milagre é muitas vezes montado no deserto. Amém? Então, esse é o primeiro verso do nosso Mateus 14, parte 2. Amém? Você entendeu direitinho até aqui? Me fala como é que vocês estão entendendo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguir em frente então? Verso 14 diz assim: olha, tá com a tua Bíblia aí, né? Vamos lá. Verso 14: E saindo Jesus, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Às vezes a gente lê, e você já deve ter lido várias vezes, né? Esse versículo. E saindo Jesus, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Esse termo, compadecer, no original ele quer dizer algo lá da entranha, lá das entranhas. É como se fosse uma compaixão visceral, entende? Algo muito profundo, que faz com que você tome uma ação, faz com que você se mova devido ao tamanho dessa compaixão. É muito forte. E Marcos 6,34 acrescenta que Jesus, ele teve compaixão deles como ovelhas que não têm pastor. Olha que forte esse verso, né? Ou seja, a verdadeira liderança é uma liderança movida por compaixão, né? Jesus, mesmo cansado, enlutado, não é? Ali tinha acabado de perder João Batista, ele começa, o que que ele faz? A compaixão foi tão grande, tão profunda, que ele começa a curar e cuidar das pessoas. Amém? Aí o verso 15 diz: Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões. Aqui, a gente, eu não sei, eu me vejo muito nessa situação, porque os discípulos, eles agem como uma lógica humana, né? Humanamente falando, eu acho que você reagiria da mesma forma. Você vê uma multidão na sua frente e, logicamente, você vai pensar: não tem o que fazer, não é? Eles falaram: está escurecendo, não tem comida, estamos num lugar ermo. Ou seja, eles agindo, apesar de estar com o Rei dos Reis, não é? Agindo ali de uma forma muito humana, olhando para as circunstâncias, né? Então,
Quando a lógica ela quer encerrar a sua fé, dizer para você não tem jeito, não há nada que pode ser feito, de um outro lado, a fé ela está te convidando a permanecer. Não é hora, esse momento, né, caso você venha viver isso, ele não é hora de mandar a multidão embora, amém? Não é hora, é hora de crer, é hora de crer com todas as forças do seu ser. E Jesus continua dizendo: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Que proposta poderosa e desconcertante, não é? Porque Jesus, ele está ali chamando os discípulos a uma responsabilidade sobrenatural, sair dessa esfera, dessa visão humana que eles estavam vivendo ali naquele momento. Tanto é que eles respondem no verso 17, dizendo: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Olha, o céu, ele não alimenta multidões com desculpas. Amém? O céu não alimenta a nossa vida com desculpas. Não. Nós precisamos entregar para o Senhor aquilo que nós temos. Deus, ele quer usar as nossas mãos para suprir. E quando há esse reconhecimento da escassez, como eles reconheceram, né, a impossibilidade de fazer algo, né, somente o sobrenatural poderia fazer, você já está a meio caminho do seu milagre. Reconhecer diante de Deus que com as suas forças você não pode fazer nada e pedir que Ele tome realmente o controle da situação. Isso é um caminho para o milagre. Assim como Deus ele usou a vara de Moisés, a farinha da viúva, ele vai usar o pouco que você tem se você confiar na sua providência, na sua divina providência. Amém? Deus, ele não precisa de muito. Ele precisa do pouco que você está disposto e disposta a entregar. Amém? E no verso 18, então ele disse: trazemos, né? Jesus pede esse pouco que havia, como eu acabei de dizer. Ele, agora veja, ele não está ignorando a limitação que havia naquele lugar, mas ele estava pedindo que o que eles tivessem fosse entregue. O que não é entregue não é multiplicado, entende? O que não é entregue não é multiplicado. Pastor, o senhor está falando de dízimo? Não, eu estou falando de tudo. Eu estou falando do teu tempo, do dízimo também, de ofertas também, mas estou falando do teu tempo, né, da sua dedicação e tantas outras coisas, né, daquilo que Deus te colocou na sua mão para você usar, a sua casa, o seu carro, que nada é seu, amém? Nada é seu. Não se iluda, nem o corpo que você está usando é seu. Então, você precisa entender que se você não entrega, você não recebe multiplicação. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: ah, não posso entregar meu dízimo esse mês porque eu tenho muita conta para pagar. Não é? Não sei se você já ouviu isso também. É muito comum isso acontecer. Aí a pessoa não tem essa esse entendimento, e se ela não entregar, ela não receberá multiplicação. E aquilo que ela pensou que ia resolver o problema dela, muito pelo contrário, vai minguar. Amém? Não há multiplicação. O milagre começa quando você tira das suas mãos aquilo que você tem, aquilo que você guarda com tanta dedicação, esconde ali para você e você coloca isso nas mãos de Cristo. Quanto tempo você tem dedicado? Ou quanto tempo você tem entregue a Deus das suas 24 horas? Né? Eu sempre costumo dizer no grupo de oração, quando você começa entregando o seu tempo a Deus de manhã, achando que você está perdendo ali 2 horas, 1 hora do seu tempo, na realidade, quando você termina o seu devocional, o dia ele toma uma proporção diferente e aquilo que era para ser resolvido aos seus olhos em 10 horas acaba sendo resolvido em 3, 4 horas. Por quê? Porque Deus ele toma a frente da situação, ele te dá novas estratégias, novas ideias, te dá sabedoria, amém? Para você conduzir situações que aos seus olhos parecem impossível. Então, o tempo que você entrega para Ele através da sua oração, do seu devocional, da leitura da palavra, é o maior investimento que você pode fazer na sua vida, amém? Então, não segure, entregue para Deus, amém? Entregue para Ele. E saiba que Deus multiplica o pouco que você entrega
quando você entrega com fé, com alegria, com amor. Amém? Verso 19: E tendo mandado que a multidão se assentasse, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Aqui tem alguns detalhes bem importantes para você entender. Primeiro, você vai observar que Jesus ele organiza o povo antes de começar a operar. Aqui nesse verso não diz, mas Marcos, que está dizendo, que conta para nós essa mesma passagem, ele diz que o Senhor Jesus dividiu os grupos em 50 e 100. Ou seja, uma organização precede a manifestação. Amém? Vou dizer de novo, escreve aí para mim. Organização precede manifestação. Você vai pensar assim, isso está mesmo acontecendo com a minha vida. Algumas áreas está até doendo. Por quê? Porque quando Deus começa a colocar ordem na sua vida, quando você dá esse acesso para o Senhor colocar ordem, essa ordem que vai preceder a manifestação, muitas vezes vai te causar dor, desconforto, mas é uma organização necessária, amém? Jesus, após organizar esses grupos, ele olha para o céu, ele toma os pãezinhos, né, e os peixinhos, ele toma em suas mãos e ele olha para o céu. Quantas vezes você tem olhado para o céu quando você vai entregar algo para o Senhor, mostrando para Ele a sua dependência? Jesus, ele olha para o céu, ele abençoa, ele parte e ele entrega aos seus discípulos. Olha quantas ações, né? Quantos steps, né? Quantos passos o Senhor Jesus nos mostra como modelo aqui, né? Quando nós temos algo que a gente vai colocar diante de Deus, precisamos olhar para o céu e dizer: Pai, aqui está, estou te entregando, eu estou te mostrando com esse ato de entrega a minha total dependência do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe essa entrega, que o Senhor multiplique em nome de Jesus. Ou seja, Deus honra a ordem, Deus honra a gratidão, honra a obediência. E os discípulos, a igreja do Senhor, foi o canal para que esse milagre se manifestasse. Amém? No verso 20, todos começaram a se fartar e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Ou seja, o milagre não foi uma ração, né, simbólica, foi fartura real, real mesmo. Eles foram plenamente alimentados até a saciedade e ainda sobrou 12 cestos que simbolizavam a provisão para cada poço, não é? 12 cesto, 12 tribos, o novo Israel. Deus, ele sempre deixa um sinal do que ele fez. Ele sempre vai abençoar quem realmente serviu. Quem serve também colhe. Tudo que você faz para ele, ele sabe e o Senhor, ele te recompensará por amor. Amém? E o verso 21 diz: E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse número é impressionante. Por quê? Porque provavelmente foram mais aí de 15.000 pessoas, considerando as famílias, não é? Jesus mostra com isso que ele não apenas resolve crises, ele também revela o reino e traz fartura àqueles que nele confiam. Amém? Alimentar a multidão, as multidões, com 5 pães e 2 peixes, é um sinal messiânico que aponta para algo muito maior. Que algo é esse, pastora? Ele é o pão da vida para alimentar a todos. Amém? João 6,35. Bom, conclusão disso tudo que nós falamos. O milagre da multiplicação de pães e peixes é mais do que uma narrativa de provisão. É uma revelação do caráter do nosso Deus. Ele vê a dor e ele se move com compaixão. Ele convida à participação, mesmo na escassez. Ele organiza, ora, parte, entrega, abençoa. Ele usa os discípulos para distribuir. Ele traz fartura no meio do deserto e, finalmente, ele se apresenta como verdadeiro pão, não só para matar a fome do corpo, mas também a fome da
alma. Amém? Em nome de Jesus. Bom, os versos 22 a 36 para a gente caminhar aqui para o final de Mateus 14. Você consegue ficar comigo mais alguns minutinhos? Mateus 14, 22 a 36. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Mais uma vez, nosso Senhor sozinho. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. E estando já no outro lado, chegaram a Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E rogaram que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram são. Bom, no verso 22, eu quero chamar a tua atenção para essa palavra compeliu. Jesus compeliu os discípulos a embarcarem. Isso quer dizer que Jesus forçou mesmo eles. Tipo assim, vocês têm que ir e têm que ir com urgência. Esse é o significado da palavra compeliu. E quer dizer que Jesus enviou os discípulos para o mar, dentro do barco, para o mar, contra até mesmo a vontade deles, né? Quando ele fala compeliu, não falou que ele pediu, ele compeliu. É uma ordem que foi dada ali, e ele sabia da tempestade, né? Mas ele mandou mesmo assim. Ou seja, há momentos em que obedecer a Deus nos leva diretamente ao meio da tempestade. Não é porque nós erramos, mas porque Deus quer, no meio daquela tempestade, revelar algo maior. Amém? E o 23 fala: Tendo despedido as multidões, o nosso Senhor subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Mais uma vez, Jesus valorizando o lugar secreto, mesmo após um dia extremamente exaustivo, ele se retira para estar com o Pai. Antes de grandes milagres e no meio de grandes pressões, é, nós precisamos lembrar que intimidade com Deus, ela é essencial. Há pessoas que no meio da tempestade, ao invés delas se achegarem a Deus, elas se escondem, não é? Elas se escondem, elas se diminuem, elas não têm forças às vezes para buscar, mas esses momentos são os mais importantes, onde nós precisamos buscar a intimidade do Senhor e buscar também entender o porquê daquela tempestade. Imagina, se até Jesus precisava de solitude, quanto mais nós, não é? Quanto mais nós. O verso 24 diz: O barco, porém, já estava longe da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. O vento era contrário. Marcos 6:48 diz que eles estavam no meio do mar e que Jesus viu os esforços deles. E João 6,19 fala que eles tinham remado já 25 a 30 estádios, que era mais ou menos 5 quilômetros da orla da praia, né? O Mar da Galileia, ele é conhecido até hoje por tempestades bastante repentinas devido à localização dele abaixo do nível do mar e os ventos das montanhas que ficam ao redor do mar. Então, Jesus, ele manda esses discípulos para essa situação, para o meio
da tempestade, para que nós possamos entender que obedecer a Deus não é uma garantia de mar calmo em todo o tempo. Amém? Às vezes ele permite algum vento contrário para fortalecer a nossa fé, nos tirar daquela comodidade e também e principalmente revelar a sua glória naquela situação. Por isso que nós devemos agradecer, por mais difícil que seja, os momentos difíceis, as tempestades, porque, como diz um ditado popular, depois da tempestade vem a bonança. Amém? E no verso 25 diz: na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Gente, eu estou apaixonada pela quarta vigília da noite, coisa mais linda. A quarta vigília, como eu já tenho explicado para vocês, era entre 3 e 6 da manhã. Ou seja, Jesus, ele passou orando a noite toda, porque a palavra disse anteriormente que ele subiu ao cair da tarde. E ele saiu para ir se encontrar com os discípulos no meio do mar na quarta vigília. Isso mostra que esse grande milagre, esse mover sobrenatural que foi Jesus andar sobre as águas, veio depois de muita oração, de muita entrega, de muita persistência. Amém? Ele passou a noite ali orando até a quarta vigília. Ou seja, ao andar sobre o mar, Jesus ele está demonstrando a sua autoridade. Autoridade sobre o caos, sobre forças descontroladas na natureza, autoridade sobre todo o mal e sobre todas as coisas. Amém? E no verso 26, os discípulos, ao verem andando Jesus andando sobre as águas, ficaram o quê? Aterrorizados, né? Quem não ficaria? E disseram um fantasma, né? A palavra fantasma que significa uma aparição, um espírito, né? Imagina, nunca tinha aparecido alguém andando sobre as águas e o medo deles é compreensível. Às vezes, Deus ele se aproxima de forma inesperada e nós confundimos o socorro como uma ameaça. A verdade é essa. E a presença de Jesus pode muitas vezes assustar quando nós não reconhecemos que é Ele agindo naquela situação. Pior ainda quando ele está agindo de uma forma que é contrário àquilo que nós estávamos esperando. Por isso que eu falei que às vezes representa uma ameaça, porque vai te tirar do teu conforto, vai te tirar daquilo que você estava planejando, mas sempre para algo maior, para algo melhor. Amém? E no verso 27, Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ou ele está dizendo, em outras palavras, coragem, né? Ânimo, força, né? Mantenha a sua força, porque ele diz logo em seguida a palavra que no grego literalmente quer dizer eu sou. Amém? Ele falou sou eu, mas no grego ele estava dizendo eu sou. Ai, que coisa linda, eu sou. Você sabe que ele está dizendo o seu nome, literalmente. Eu sou o que sou. Eu sou. Amém? Essa frase está remetendo diretamente a Êxodo, né? Êxodo 3,14, quando ele diz para Moisés: eu sou o que sou. No meio do caos, o eu sou, ele se revela. Yahweh, o eu sou. Não apenas, ele se revela não apenas acalmando a tempestade, ele está acima dela. Amém? E nada resiste à sua ordem e ao seu poder. E no verso 28, a palavra diz: respondeu-lhe Pedro e disse, nosso amado Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Que coragem, Pedro, né? Pedro reconhece a voz, mas ele, olha que forte isso. Pensa comigo. Pedro, ele reconheceu a voz de Jesus quando Jesus disse: eu sou. Amém? Sou eu que estou aqui, não temam. Só que ele fala assim: manda-me ir ter contigo. Ou seja, ele quer uma palavra de autorização de Jesus. Olha que forte isso para mim e para a sua vida. Quantas vezes tomamos as decisões de colocar o pé na água sem uma palavra da parte do Senhor? Nossa disposição, né, a nossa fé, ela não caminha sobre a água, ela caminha sobre a palavra. Amém? É sobre a palavra. Pedro sabia que não bastava apenas emoção ali naquele momento. Não bastava ouvir a voz e saber que era Jesus. Ele precisava de
direção, ele precisava de uma palavra. Por isso que eu sempre digo, nós temos que caminhar na palavra. Não é naquilo que nós pensamos, achamos ou imaginamos, não. É a palavra. Amém? E ele disse: Vem, vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Meu Deus, Pedro andou sobre as águas. E o mais incrível é que ele andou porque Jesus mandou. Amém? Jesus falou: Vem, Pedro, pode ver. Isso significa, no grego, quando ele fala vem, é uma ação contínua. Ou seja, por um tempo, Pedro teve êxito, entende? Por um tempo, Pedro, ele caminhou na palavra. A verdadeira fé nos leva além do que é natural, mas ela depende da nossa obediência contínua à voz do nosso Senhor. Se nós deixarmos de obedecer à voz, nós vamos afundar. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos caminhar na sua autoridade, naquilo que ele diz a respeito de nós e a respeito daquilo que nós precisamos fazer. Porque você vê no verso 30, diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. O problema de Pedro, meu querido e minha querida, não foi o vento, mas foi tirar os olhos de Jesus. Porque a palavra reparando, quando você analisa essa palavra, implica que ele tirou o foco de uma coisa para colocar em outra. Entende? Por isso que o verso começa dizendo reparando. Ele tirou os olhos de Jesus para reparar naquilo que estava acontecendo, para ver a sua volta. Ele estava indo muito bem até deixar de olhar para aquele que estava sustentando aquele caminhar através da sua palavra de poder. Amém? Quantas vezes eu e você esquecemos das promessas, das palavras que ele já liberou sobre a nossa vida e começamos a reparar nas circunstâncias e a nossa fé vacila. Amém? A fé enfraquece quando a atenção se volta às circunstâncias. Quem olha para o vento afunda. Amém? Mas quem chama pelo nome dele é levantado. Amém? Aleluias. Escreve aí para mim. Aleluia, Senhor. É o teu nome que tem todo o poder. É o teu nome que tem toda a autoridade. Então, quando o vento estiver tentando te afundar, clama o nome dele. Amém? E você será levantado em nome de Jesus. E o verso 31, a palavra diz: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha, quando a palavra diz e prontamente Jesus estendeu a mão, isso quer dizer que Jesus salvou Pedro imediatamente. Amém? Imediatamente. E ele também não só salva, ele corrige Pedro. Ele diz pequena fé. Isso, olha como é forte, porque não significa que Pedro não tinha fé. Não era ausência de fé. Mas a fé que Pedro estava tendo era uma fé vacilante, uma fé instável. E Jesus chama isso de pequena fé, porque fé ele tinha. Mesmo isso prova que ele tinha porque ele andou sobre as águas. Amém? Ele andou na palavra. Mas ele teve uma fé vacilante, uma fé instável. Jesus, ele não exige uma fé perfeita para agir. Ele responde até o clamor de uma fé enfraquecida, mas ele responde, amém? Mas ele quer nos ensinar a confiar sem vacilar. Essa é a fé que agrada o coração de Deus, amém? Uma fé não vacilante, uma fé firme, perseverante, amém? Verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. A presença de Jesus no barco traz calmaria instantânea. Você pode dar um aleluia? A presença do Senhor na sua vida traz calmaria instantânea. O vento cessou quando Jesus entrou, o barco chegou imediatamente ao seu destino de uma forma miraculosa, amém? Ou seja, Jesus não apenas te alcança no meio do caos, ele te leva ao teu destino, amém? É maravilhoso isso, amém?
Jesus não apenas te alcança no meio do caos, ele te leva ao seu destino. Verso 33: E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Essa é a primeira vez nos evangelhos que os discípulos fazem uma declaração coletiva de adoração como essa, né? Uma adoração explícita. Até aqui, eles haviam admirado, perguntado, seguido, mas agora, nesse momento, eles adoram e confessam o Senhor Jesus como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. A adoração profunda nasce nesse barco onde nós fomos salvos. Amém? Nada leva a um reconhecimento mais sincero de quem é Jesus do que quando ele nos resgata aí no meio da tempestade. Verso 34, 36, finalizando, estando já no outro lado, chegaram a Genezaré e lhe traziam todos os enfermos e todos os que os tocavam ficavam sãos. Ou seja, a missão continuou. Jesus não descansou, tinha passado a noite toda ali naquela situação, né, orando e caminhou sobre o mar, né, não sei quanto esforço ele precisou colocar nisso, eu acredito que para Jesus não tenha sido muito esforço, mas ele não havia descansado, porque ele continua curando, servindo, tocando as pessoas, o milagre continuou acontecendo, amém? Depois da tempestade, ele entrou ali num campo de colheita. Aleluia, louvado seja. Bom, meu querido e minha querida, o mar que te assusta é o chão onde Jesus, o seu Senhor, caminha. Então, pensa bem, não tem por que se preocupar. Amém? Não tem porquê. Jesus, ele está no seu barco e o seu barco é um altar para que ele possa agir de uma forma sobrenatural na sua vida. Bom, resumindo tudo isso que eu falei, né? Mateus 14, de 13 a 36, né? Estudamos todos esses versos, e nós vimos que Jesus, ele é muito compassivo, que ele alimenta multidões com pouco, ele revela a sua glória no meio do caos, ele responde à fé e ao clamor, ele transforma o desespero em adoração e ele continua curando quando ele chega do outro lado. Amém? Em nome de Jesus. Isso revela a suficiência de Cristo em todas as áreas da vida, seja nas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ele é o pão que nos sustenta, o Senhor que salva, o pastor que nos guia. E ao refletir sobre esses versículos, considere onde você está. Você está no meio de uma multidão faminta? Você está no barco em meio à tempestade? Ou você está andando nas águas com fé? Onde você está? A única coisa que eu posso te dizer depois dessa análise é que, seja qual for o local em que você está, Jesus está presente. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja, Senhor. Bom, por hoje é isso. Não terminamos Mateus capítulo 14. Nosso próximo estudo, na quinta-feira, estaremos iniciando Mateus capítulo 15. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, não esquece de se tornar membro do canal para receber conteúdos exclusivos da nossa área de membros e também de compartilhar. Amém? Para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe nos seus grupos de oração, com a sua família. Essa palavra tão poderosa de Jesus, tão abençoadora, com certeza vai transformar outras vidas. Que você possa se permitir ser um canal, amém? Cumprir o ID de Jesus compartilhando o Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê paz na sua jornada, em nome de Jesus.